no conteúdo pagamento. Eu terminarei hoje. Só que depois de pagamento, eu vou transmitir para vocês também um outro conteúdo chamado pagamentos especiais. Mas só para vocês saberem, isso não vai ser cobrado em prova. É só para ter aquele dever de missão cumprida com a disciplina, né? Com os nossos assuntos, tá bom? Mas a gente encerra em pagamento. Então, vamos lá. Primeiro, a gente viu transmissão de obrigações, né? Em uma aula que, inclusive, foi gravada pela manhã. E aí, a gente falou sobre cessão de crédito, assunção de dívida e cessão de contrato. Essas são as três modalidades de transferência de dívida para outra pessoa, certo? Então, antes de se cogitar o pagamento, né, a resolução da obrigação, a gente estudou, microfone aberto, alguém, a gente estudou as possibilidades de se transferir essa obrigação para outra pessoa. Então, quando o credor transfere para outra pessoa a sua posição de cobrar, a gente está diante de uma cessão de crédito. Quando o devedor transfere para outra pessoa a sua posição de pagar, a gente está diante de uma assunção de dívida. E quando alguém transfere ao mesmo tempo a sua posição de cobrar e de pagar, a gente está diante de uma cessão de contrato. Existem alguns contratos onde é muito difícil a gente estabelecer quem é somente credor e quem é somente devedor. Na época, eu até citei alguns exemplos, como, por exemplo, a locação, né? Então, quem aluga o imóvel, que é proprietário do bem, tem o dever de cobrar, mas também tem o direito de receber, né, a prestação. Do mesmo modo, o inquilino tem o dever de pagar o aluguel, mas tem o direito de usufruir do bem durante a vigência do contrato. Então, existem alguns contratos onde ambas as partes são credoras e devedoras mutuamente. E aí, se uma dessas partes transfere para outra pessoa a sua posição no contrato, essa outra pessoa vai assumir não só direitos, nem só deveres, mas os dois ao mesmo tempo. Então, quando essa pessoa assumir créditos e débitos ao mesmo tempo, a gente vai estar diante da sessão de contrato. Isso é só para dar uma recapitulada, para a gente se situar. Depois disso, a gente foi para o pagamento, certo? Adimplemento das obrigações. E aí vocês devem se lembrar que na primeira semana de aula, ainda presencialmente, eu cheguei para vocês e disse: uma obrigação nasce para ser cumprida, né? Inclusive, quando a gente fez aquelas distinções entre direitos reais e direitos pessoais, os direitos reais, eles são perpétuos, os direitos obrigacionais, os direitos pessoais, eles são transitórios. Por quê? Porque almejam o seu fim. Então, quem constitui uma obrigação quer vencê-la. Quem constitui um contrato quer resolver esse contrato, né? Então, é interesse não só das partes, mas é interesse social que as obrigações elas sejam cumpridas. Porque eu me sinto mais seguro na medida em que os contratos eles vão sendo solucionados, eles vão sendo resolvidos, né? Então, essa obrigação nasce para ser cumprida e a sua via natural de cumprimento, né, é o pagamento. Então, geralmente, a gente paga as nossas dívidas e resolve-se o contrato, resolve-se a obrigação. Esse pagamento, a princípio, nos dá a ideia de somente dinheiro, mas existem dívidas que são pecuniárias, né, onde o objeto é o próprio dinheiro, por exemplo, o empréstimo, mas existem outras obrigações onde eu posso ter como objeto um dar, um fazer, um não fazer, não é isso? Então, eu estou pagando uma prestação de serviço quando eu vou lá e forneço o serviço. Eu estou pagando uma obrigação de dar coisa certa quando eu fui lá e entreguei exatamente o que consta na obrigação constituída. Eu estou realizando, pagando. Sei lá, porque isso aqui caiu. Você tá na mesa. Você tá na mesa, a gente que colocou. Então, Luzia, avisa a Apolinário, acho que foram só os dois que conseguiram entrar na outra sala que eu criei. Ah, mas a Apolinário tá aqui. Também? Então tá, beleza. Ok. Tem Gente, 10 pessoas na sala. pronto, ok. Sucesso de audiência, batemos a Globo. Fechamos, entendeu? Malhação aí que se cuide. Gente, então, voltando à questão, existem dívidas onde o objeto é o próprio dinheiro, né? Mas existem outras que o objeto pode ser um dar, um fazer ou não fazer. Então, o pagamento envolve tudo isso. Então, quando alguém vai lá e fornece o serviço que acordou, aquela pessoa pagou a dívida. Quando alguém foi lá e entregou o objeto que
que estava descrito no contrato, a pessoa pagou a dívida. Quando, igualmente, a pessoa deixou de fazer algo que o contrato proibia, né, uma obrigação de não fazer, então essa pessoa também pagou a dívida. E na aula passada, no nosso último encontro, a gente falou sobre quem deve pagar e a quem deve pagar. Inclusive, porque não raras vezes eu mencionei para vocês que quem paga mal, paga duas vezes. Então, a gente precisa saber a quem pagar exatamente, né, até para que esse pagamento ele seja validado. E devemos saber também quem são as pessoas que estão autorizadas a cobrar e autorizadas, consequentemente, a receber. E aí a gente falou sobre os terceiros interessados, os terceiros não interessados, solvens, acipiens, né? Até falei que eram terminologias novas, mais abrangentes, ânimos solvendi, intenção de solver a dívida. Dei até o exemplo, né, do casamento de Efigênia, que eu se eu fui lá no casamento, eu devia alguma coisa a ela, mas não tive a intenção de pagar, entreguei a ela um determinado presente, então aquilo ali é um animus donandi, né, eu tive a intenção de doar, de presentear, mas não de pagar, então é preciso que você tenha a intenção de resgatar aquela dívida, né, de pagar aquela dívida, aquela obrigação que foi contraída, e aí a gente foi para o código e estudamos alguns dispositivos, né, sobre quem deve pagar e sobre a quem quem deve pagar e a quem deve pagar. Quem deve pagar? Devedor ou qualquer pessoa interessada. E aí nós temos os terceiros interessados e os terceiros não interessados, né? Eu estou só recapitulando um pouco daquilo que já deve estar gravado e que vocês escutaram na aula passada. Jesus, eu estava esperando lá na outra sala, meu Deus. Sozinho, desprezado lá na outra sala. Ninguém me deu notícia. Tu estava também na outra sala? Eu só vi Luzia e Apolinário na outra sala, não sabia não. Não, o senhor professor nunca me enxerga. É um desprezo. Ixi, mãe, Oh, Rafael, você não existe, não. Olha, não sei não, viu? Essa quarentena acabou com a gente, não tem condições. Ai, gente, pois é. E aí, vejam só, a gente viu que o devedor, ele tem o dever de pagar, né? Mas os terceiros interessados também podem fazer isso e os não interessados se fizerem em nome do devedor, né? Ou seja, não querendo reembolso, né? Então, se um terceiro não interessado quiser pagar a dívida do devedor, é possível, certo? A não ser que o devedor tenha meios de ilidir uma possível ação. E aí eu também exemplifiquei isso na aula passada. Se eu digo assim, Efigênia, não pague a Rafael, porque com ele eu me resolvo, né? Pronto. Efigênia, não pague a Rafael, porque com ele eu me resolvo. Efigênia foi lá e pagou, então eu tenho o comprovante de pagamento da dívida, eu não sou obrigado a reembolsar a Efigênia, porque eu avisei, eu disse a ela, né, que não pagasse, então isso é uma oposição, né? Dessa forma, a Efigênia vai voltar-se contra Rafael, que recebeu indevidamente. Mas eu não tenho nenhuma relação com ela, porque ela foi lá, se antecipou, ou contra a minha vontade, foi lá e pagou. Professor, mas um terceiro interessado, um terceiro não interessado, pode pagar a dívida? Pode. Por quê? O interesse do credor, receber o seu crédito. E também me lembro de ter citado Cristiano Chaves. Só há uma maneira de você não ver as suas dívidas sendo pagas por outra pessoa, antecipando-se e pagando primeiro. Então, você não paga e nem quer que as outras pessoas paguem, aí fica difícil, né? Então, por essa razão, é lícito, né, que outras pessoas assumam o lugar do devedor com relação a esse pagamento da dívida. Quando o credor vai cobrar do devedor judicialmente, geralmente o meio utilizado é a ação de cobrança. Por isso que a ação de cobrança fica muito na boca da gente, né? Que é de contratos, obrigações, né, direito privado. Então, essa ação de cobrança ela é muito recorrente para quem atua nessa área civil, né? É a maneira mais prática, né, mais viável de você conseguir ativar o patrimônio do devedor para que ele possa cumprir com a obrigação que é devida. Só que existem outras ações também, e aí vocês vão ver ao longo do processo civil, né? Vai existir reintegração de posse, né, ação de despejo, enfim, né, a depender da natureza dos contratos firmados, vocês vão ver que existe uma série de possibilidades de ações. Mas, geralmente, nesse caso aqui que a gente está falando de direito das obrigações, a ação de cobrança é a mais recorrente. Então, para o devedor que não paga voluntariamente, o credor dispõe de uma ação de cobrança. Agora, a situação inversa, né, o devedor quer pagar e o credor não quer receber.
que é que esse devedor pode fazer? Repetindo o que eu disse na aula passada, ação de consignação em pagamento, ou ação consignatória, certo? Então, essa ação nada mais é do que depositar em juízo a coisa devida, com o intuito de me liberar da obrigação, caso o credor, sem justa causa, se recuse a receber o pagamento. Então, eu fui lá em Efigênia pagar a dívida que eu tenho com ela, eu sou devedor e ela é credora, e ela simplesmente olhou e disse, não vou receber. Não vou receber porque hoje eu estou indisposta, não vou ficar aí 2 horas para você descarregar essa mercadoria, vem a semana que vem, né? Então, 1 semana é um prazo suficiente para que eu tenha prejuízo. Se for algo que precise de um refrigeramento, se for algo que precise de um depósito, se for algo que precise de um manuseio diferente, né? Então, ficar com esses bens exige de mim um dever de cuidado a mais, e isso pode ser oneroso. Então, eu posso recorrer até à justiça, né, para poder depositar em juízo aqueles objetos, tá certo? Então, se o credor, sem justa causa, se recusa a receber, o devedor dispõe dessa ação consignatória. Beleza. Aí partimos para o objeto do pagamento. Eu não estou olhando o código, né, artigo por artigo, porque penso que assim seja mais demorado, fazer a leitura, né, e tal, então eu vou passar para vocês aqui o conteúdo de cada um desses objetos, né, de cada um desses itens. Primeiro, começando pelo objeto do pagamento, né? O que é o objeto do pagamento? É a prestação. A gente viu isso lá no primeiro estágio. Prestação, conduta ou ação humana, né, que patrimonial, econômica, né, deferida do devedor para o credor, né? Então, credor e devedor estão unidos por conta de uma prestação, e essa prestação é o objeto. Esse objeto ele tem que ser lícito, possível, determinado, determinável e suscetível de apreciação patrimonial. Eu não sei nem se está na ordem do código, eu não sei nem se o objeto é a primeira coisa ou se é a última coisa, mas eu vou começar por ele. Esse Tá objeto na ordem. está na ordem, né? Esse objeto, e aí a gente tem artigo 313, se eu não me engano, 314, respectivamente. O 313 não é obrigado a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa, e a gente também tem estudado isso lá nas obrigações de dar, né? Então, eu não posso obrigar a Efigênia a receber um bem mais valioso do que aquele que ela acordou comigo. Agora, se ela quiser receber, pode, certo? Só que o nome disso não será pagamento. O nome disso será dação, doação sem o A, dação em pagamento, certo? É um outro instituto. Então, se eu quero pagar uma dívida com um objeto diferente do contrato, é preciso que o credor aceite. Que a Efigênia pode dizer, não, eu pedi que você me entregasse um fogão de 4 bocas, vermelhinho, né, bem velhinho, dos anos 80, porque eu estou fazendo a minha cozinha retrô. Eu não quero esses 6 bocas autolimpante, prateado, maravilhoso, chiquérrimo. Não quero, né? Então, diz, puxa, mas isso aqui custou tão mais caro, né? Não, mas é porque eu sou colecionador, eu estou montando uma cozinha assim assada, etc. Então, a gente não é obrigado, deu para entender, né, a receber coisa diferente, mesmo que essa coisa seja mais valiosa. E o artigo 314, ele vai um pouquinho mais além e diz, e nem por partes, se assim não foi convencionado no contrato. Então, mesmo que o objeto seja divisível, mesmo que seja possível dividir aquele bem, o credor não é obrigado a receber de forma parcial, se assim não ficou estabelecido no contrato, certo? Então, o contrato ele vai ser a alma, né, dessa relação estabelecida entre esses dois sujeitos, credor e devedor. Claro que hoje nós temos uma certa flexibilização do princípio pacta sunt servanda, né? Então, o acordo se faz lei entre as partes. Durante muito tempo, inclusive na minha época de faculdade, há muito tempo atrás, a gente tinha isso quase que como um mantra, né? Para poder estudar direito civil. Pacta sunt servanda, pacta sunt servanda, pacta sunt servanda. O acordo se faz lei entre as partes. Então, é como se o contrato ele tivesse força de lei entre as partes. Ainda é assim? É, né? Porém, com algumas ressalvas. Então, a gente tem que entender determinadas situações que podem acontecer e que permitem a flexibilização desse princípio, né? Então, pode acontecer alguma coisa na vida dessas pessoas que gere essa flexibilização, né? Atualmente, a gente falou e deixam-se as parcelas fixas, né?
Então, é o que acontece, por exemplo, em financiamento de casa, financiamento de veículo, né? Como é aquela outra modalidade? Consórcio, né? Então, quando você faz as contas, você, evidentemente, você pagou, né, alguma coisa a mais do que aquele veículo valia. Mas justamente por conta dos déficits inflacionários, né, que o país, o mundo inteiro, né, sofre, calcula, né, para que não haja perda de rendimentos para ninguém. Resta saber se esses juros são abusivos, né, se são exorbitantes, e aí podem ser passíveis de revisão. Também falei um pouquinho sobre isso aqui em algum momento, não me lembro qual, mas que se tornou no Brasil muito comum há uns 2 anos atrás, mais um tempinho, uns 3 anos atrás, ações de revisão contratual de consórcios ou de financiamento de veículos, né? E aí eu não sei exatamente se era com uma montadora específica ou se era com uma revendedora específica, mas eu sei que isso se tornou muito comum. E muitas pessoas conseguiram, na justiça, revisar os seus contratos porque foram ao pé da letra e viram que o que estavam pagando estava para além dos limites legais, né? Então, estavam se cobrando taxas de juros muito altas, né, para além do mercado. E aí conseguiram reduzir, né, de forma bem vantajosa o percentual que pagavam. Acontece com todo mundo? Não, depende do contrato que você assinou, né? Depende. Tanto é que um dia você vai lá faz uma simulação, uma semana depois você faz outra simulação, já está com outro preço, né? Tem taxas, tem uma série de impostos que variam, né? Então depende muito de cada caso, mas é possível que isso aconteça. Voltando para a questão do nominalismo, então eu tenho que pagar o valor que está escrito no contrato, ainda que desvalorizado pela inflação, beleza. Só que para que esse objeto não seja desvalorizado pela inflação, eu posso fazer o quê? Se ele se prolongar no tempo, eu posso convencionar o aumento progressivo das prestações sucessivas, né? Então, esse aumento progressivo das prestações sucessivas, a gente vai chamar de cláusula de escala móvel. Essa cláusula de escala móvel visa corrigir justamente esses déficits inflacionários que a gente pode estar sujeito a enfrentar, né? Então, geralmente, e aí a gente começa a assistir jornal e começa a entender um pouco das coisas, né? Eu era criança, eu odiava jornal, tinha pavor, Ave Maria, para mim era uma coisa que não tinha fim. Eu queria era novela, eu queria era os Trapalhões, né? Eu queria era Chaves, não queria jornal, não. Mas aí, quando os déficits inflacionários, né, do objeto. Mas aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo como é importante entender um pouco da economia, entender um pouco do mercado, entender um pouco da política, né, porque tudo isso vai interferir na nossa vida, né, nos preços, nos objetos, nos custos, né, das coisas. Então, essa cláusula de escala móvel... Oi. Aí, no caso, deixa eu ver se eu entendi. Para que esses aumentos venham a ocorrer, será obrigadamente, né, que o contrato contenha essa cláusula, ou independentemente de conter essa cláusula ou não, poderá ocorrer esse aumento? Não, é preciso que tenha a cláusula, né? Porque na medida em que o código diz é lícito convencionar, então é preciso que se convencione, né? Se você não convencionou, se você não acordou com a outra pessoa, você não vai poder cobrar juros por essa questão. Você vai poder cobrar juros por um atraso, por exemplo, né? Então, a prestação está atrasada, eu vou poder cobrar, mas eu não vou poder cobrar nenhum valor a mais porque esse objeto hoje está melhor avaliado, esse objeto hoje custa menos, né? Então, a cláusula de escala móvel serve para isso, para que as partes consigam colocar no contrato um determinado tipo de aumento, isso, para regular listamento da prestação, exatamente, para que elas possam convencionar algum tipo de aumento que seja reconhecido pelo Estado, certo? Outra coisa que a gente tem também é a teoria da imprevisão, né? A teoria da imprevisão é diferente da cláusula de escala móvel. A teoria da imprevisão vai dizer o seguinte: quando por eventos imprevistos, imprevisíveis, o contrato se tornar excessivamente oneroso para uma das partes, ele poderá ser sujeito à revisão contratual, certo? Então, essa teoria da imprevisão permite a revisão contratual, desde que esse contrato tenha se tornado excessivamente oneroso para uma das partes, por motivos imprevisíveis. Não vamos confundir isso com relação de consumo, certo?
Porque na relação de consumo a gente assume um risco, né? E aí a gente vai dialogar com tanta coisa, nem vamos levar isso para o âmbito público também não, né? Porque existe uma coisa chamada risco, né? Então, na atividade que provoca danos ao meio ambiente, então você assume o risco, né? O que aconteceu com a Samarco, que as pessoas estão até hoje buscando as suas indenizações, né? Então, mas foi algo imprevisível, a gente não tinha como prever, mas a partir do momento em que você faz uma atividade como aquela, você assume o risco de dar certo e o risco de dar errado, né? Mas na Boate Kiss, né, que aconteceu aquele incêndio, um monte de gente morreu e tal, mas não tinha como prever que aquela pessoa fosse estourar aquela girândola, né, e provocar aquilo tudo. Você assumiu o risco, né? Então é uma atividade que expõe você a risco. Então é lucrativa, né? Alguns ramos de empreendimentos são lucrativos, mas também ele expõe a determinados riscos. Aqui eu estou falando de um contrato que vai ser revisado por motivos imprevisíveis. Então, por exemplo, eu contratei com o Rafael tem que me entregar semana que vem 2 toneladas de tomate. E aí a gente está passando aqui no Brasil, a partir dessa semana, pela crise do tomate. Não tem tomate aqui no Brasil. Rafael vai ter que trazer esses tomates da Colômbia. Então, percebam, como é que num contrato simples como esse, de compra e venda de tomate, produto agrícola nacional, a gente poderia prever que no mês de junho a gente ia ter esse desequilíbrio, né? Então, nesse caso, é um motivo imprevisível. Eu não tinha como prever que isso poderia acontecer, né? Então, pode-se levar até a justiça, caso as partes não cheguem num acordo, né? Geralmente não se chega, infelizmente, a gente tem uma cultura de conflito mesmo, ninguém quer perder nadinha para ninguém, aí cabe a revisão de contrato. Então, esse contrato, ele ficou muito oneroso para Rafael, né? De repente, Rafael me cobrou R$ 20.000 pelas 2 toneladas de tomate, e eu paguei os R$ 20.000. Só que tendo que trazer agora da Colômbia, isso vai custar para ele o dobro do que eu paguei. Então, ele se tornou o contrato excessivamente, né, oneroso para uma das partes, por motivos que as partes não podiam prever. Então, aí cabe também a revisão contratual, tá certo? Acho que do mais importante dessa parte é isso. Depois vamos para o lugar de pagamento. Vamos para o lugar, depois eu vou para o tempo. Não sei se estou na ordem não, mas enfim. Lugar de pagamento. Prova do pagamento. Prova, tá bom. Vamos para a prova. Tá bom. A prova, Efigênia, me orientando, que eu estou sem o código aqui na minha... certo. Prova de pagamento. 319. Pronto, prova de pagamento significa que não basta somente eu pagar, eu tenho que ter meios de provar que eu paguei. E via de regra, né, a prova é a quitação, recibo, né? A gente está falando de obrigação, de dívida e tal, etc. Então, geralmente, a prova é essa, certo? Claro, em se tratando de bens imóveis, né, a gente vai ter os documentos da transferência em cartório, né, é um outro tipo de fornecimento. Tradição é para bens móveis, né, a gente viu isso também lá no primeiro estágio, entrega, né. Então, à medida em que eu entrego o objeto, eu recebo, né, o comprovante, eu recebo o recibo mesmo, a quitação. Essa quitação, ela tem determinados requisitos, né. Então, ela deve conter o nome de quem pagou, o nome de quem recebeu, deve ter a data, deve ter a assinatura, deve ter o lugar, deve ter o valor que foi pago, né, etc e tal. Sob pena de não ter sua validade reconhecida, certo? Professor, agora eu estou com o recibo aqui e a danada da peste esqueceu de colocar o lugar e a data. E agora? Isso pode ser validado judicialmente? Pode. Então, a depender da ausência de um desses requisitos, caberá ao juiz, ao analisar o caso, né, e certamente outras provas, né, outras questões correlatas, ele pode validar aquilo ali. Né, ele pode dizer, não houve má fé, foi um equívoco mesmo, né, as outras provas comprovam que a parte esqueceu de colocar o lugar e a data, mas tem aqui comprovante de depósito bancário, tem aqui essa testemunha, tem aqui isso e tal, e aí render validade, tá certo? Mas só quem pode fazer isso é o juiz. Geralmente, quando a gente fala no nome do juiz, gente, é quando dá treta, né? Porque quando dá treta, a gente corre para o Poder Judiciário para poder resolver,
Se for algo de pequena monta, né, se for algo simples, entre dois colegas, entre pessoas da mesma família, geralmente a gente consegue resolver ali no consenso, mais ou menos, dá uma briguinha, mas a gente resolve, né? Agora, em se tratando de coisas muito vultuosas, né, enfim, né, valores altos, né, então a gente não abre mão, né, a gente não quer sair perdendo, ninguém quer sair perdendo, né, então geralmente leva-se ao judiciário. Muito embora hoje a gente tenha esses meios alternativos, né, de resolução de conflitos, nem é esse o nome correto, são métodos adequados, né, de resolução de conflitos, conciliação, mediação, que resolve muita coisa, mas ainda tem gente que não dá muito braço a você, então vai judicializar mesmo, né, e aí o juiz vai decidir, certo? Oi, Efigênia. Mas aí, no caso, sem os requisitos estabelecidos, valerá a quitação se ela tivesse sido paga? Entendi. Se no caso tiver faltando algum desses requisitos, ele não contestar e ele pegar e pagar, no caso aquilo vai ser válido. Depende da apreciação do juiz, né? Aí o juiz... Mas se ele não levasse, ele não teve ciência que faltava alguma coisa, ele pagou, mas só depois contestou isso. Então, justamente, porque o código diz que aqueles requisitos devem ser válidos, né? Mas se porventura algum deles não constar, o juiz pode decretar a validade. E é nessa oportunidade que ele vai dizer que foi displicente, que não observou, que não usou de má fé, e que tem outros meios de comprovar que aquilo realmente aconteceu, entendeu? É justamente nesse trâmite judicial. Deixa eu ver outra coisa, prova do pagamento. Beleza, sim, tem outra coisa importante. O credor, ele pode reter no pagamento, não, perdão, o devedor, ele pode reter o pagamento se o credor se recusar da quitação. Então, eu vou lá pagar os objetos a Efigênio, a Rafael, e eles dizem, não, mas a quitação só te dou semana que vem, que eu estou sem um talãozinho de recibo aqui. Aí eu digo, ó, só pago com a quitação, só pago com recibo. Então, isso pode acontecer? Pode. Isso vai acarretar mais juros ou mais prejuízos para o devedor? Não. Por quê? Porque o devedor foi lá pagar e o credor se recusou a dar a quitação, né? Então, enfim, tem, né, nesse universo contratual, nesse universo obrigacional, tem muitas complexidades e isso pode acontecer, né? De repente, o credor diz, não vou dar a quitação, não, porque você está me devendo tal coisa, você está me devendo isso que eu vou cobrar de você no mês que vem, então eu já não lhe cobro, já fico com isso aqui. Eu digo, ó, um negócio é um negócio, outro negócio é outro negócio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então eu posso reter... Paulinho. Oi. É tipo aquela questão quando você compra no... Eu lembrei, gente, tem as presunções de pagamento, deixa eu falar, aí já eu a discussão, né? Pronto, tem a presunção de pagamento, né? Primeiro tem essa prova, e depois eu posso ter presunções de que a dívida foi paga. E essas presunções são 3. As 3 presunções são... Ai, meu cabelo tá horrível, gente, o que é isso? E essas 3 presunções, elas são iuris tanto, ou seja, são relativas e, portanto, admitem prova em contrário, certo? Então, primeiro, eu tenho... título de crédito na mão do devedor. Pois é, já imagino. Título de crédito na mão do devedor. Então, há uma presunção de que eu paguei. Efigênia vende produtos, né? E aí eu fui lá na casa dela, comprei um monte de produto, assinei a promissória. Um mês depois fui lá, paguei a promissória, Efigênia faz o quê? Me devolve a nota, não é assim? Então, se a nota está comigo, presume-se que eu paguei. Então, é uma presunção. Só que é uma presunção relativa, por quê? Porque admite prova em contrário. Vai que eu furtei essa nota das coisas de Efigênia, né? Vai que eu encontrei essa nota dando sopa por aí e peguei, né? Vai que alguém pegou aquela nota para mim, passou para mim, né? Usando de má fé. Então, admite prova em contrário. Tá certo? É uma presunção, mas é uma presunção relativa. Cotas sucessivas tendo o pagamento da última, as anteriores presumem-se pagas. O bom e velho carnê. Como seria uma prova em contrário? Vamos supor que a Efigênia tem uma testemunha que me viu pegando lá a nota das coisas dela. Vamos supor que no ambiente em que a Efigênia tinha guardado essas notas promissórias, tinha uma câmera e ela conseguiu me filmar.
né? Isso acontece, às vezes, com comércio, né? Geralmente, os caixas ou as caixas, né? Tem sempre câmeras aqui por trás, né? Para evitar algum tipo de inconveniente como esse, né? Bancos também, as pessoas que estão por trás da maquininha, sempre tem câmeras na hora da contagem do dinheiro, na hora dos depósitos, né? Porque pode acontecer isso, de repente você deposita uma coisa lá no envelope, dentro não tem nada, né? Então, sempre, geralmente, filmagem, ou uma prova testemunhal, enfim, né? Geralmente isso faz com que a gente consiga provar o contrário, né? Que aquilo não aconteceu. Quitação da última dívida sem que as anteriores tenham sido pagas. Também é uma presunção de que as últimas tenham sido pagas. Então, se a Energisa me dá a quitação do mês de dezembro, é porque eu paguei de janeiro a novembro. É uma presunção. Mais uma vez, é uma presunção relativa. É uma presunção iuris tanto, porque também admite prova em contrário. E aí, eu falando de uma grande empresa como a Energisa, geralmente ela tem um sistema, né, e no sistema vai acusar lá o recebimento ou não das prestações anteriores, né, então elas podem apresentar esse tipo de prova, ó, esse cliente aqui não pagou, consta aqui no sistema e tal, 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 e aí terei eu que provar que realmente paguei, apresentando os outros comprovantes, né, se eu não tiver, é porque certamente usei de má fé, e essa prova não será cabida, né? A mesma coisa, eu comprei um carnezinho, né, lá na Paraíba Calçado, comprei uma sandália, fechação, bombação, lá na Paraíba Calçado, dividi em 7 vezes. Fui lá, paguei logo a 7ª, né, na primeira parcela. As últimas presumem-se pagas, mas, mais uma vez, pode acusar um erro no sistema, eu posso não ter resgatado a nota promissória, porque a gente assina para poder fazer o carnê. Como eu disse, sempre tem uma gravaçãozinha atrás de caixas, né, atrás de pessoas que recebem esses pagamentos, e aí pode provar que durante os meses eu não estive na loja, né, para poder fazer esses pagamentos, não há nenhum comprovante bancário também, então são provas que são presunções, né, mas que admitem prova em contrário. Oi. Paulinho, e se a pessoa tiver pago, né, e digamos o banco, né, e o banco não tenha dado baixa? Não entendi, só entendi que o banco não deu baixa. Como é? Digamos, o devedor pagou, certo? O devedor pagou, mas aí o banco esqueceu de dar baixa, sabe? Qual a ação que o devedor entra para poder rever os direitos? Entendi. Ó, vejam só, nas relações de consumo, né, e aí eu sempre tenho muito medo de responder coisa bancária, porque nos bancos tudo funciona de uma maneira muito diferente, entendeu? Assim, é um universo paralelo, tá entendendo? Como é o nome daquele? Elysium, né, aquele filme, Oblivion, né, aquela coisa que a gente nunca sabe. Porque os juros bancários são diferentes dos juros de qualquer outro lugar, só tem 5 bancos no Brasil, né? Enfim, é uma coisa que é um terreno que a gente não sabe, né? Direito como as coisas funcionam. Mas em se tratando de relações de consumo, quando você é cobrado indevidamente, você pode exigir o reembolso em dobro, né? Porque você foi cobrado indevidamente de algo que você já tinha pago. Geralmente, quando acontece alguma treta com esse banco, você liga para um serviço, você vai até lá e eles devolvem, né? Eles verificam no sistema e eles devolvem. Agora, se eles não fizerem isso, aí você pode entrar com a ação, inclusive indenizatória, né? Porque isso lhe provocou um dano material e pode ter provocado um dano moral também. Em que sentido, né? Nem tudo é dano moral, mas em que sentido? Por conta dessa dívida que eu paguei, mas o banco negativou meu nome. E eu não sabia, eu não fui comunicado. Então, eu fui comprar em outro lugar e passei por um vexame horrível, né? Então, isso pode ter reverberado, né, na minha honra subjetiva, no meu psicológico, e aí pode dar ensejo a uma ação de dano moral também. Mas, a princípio, o dano seria material. Deixa eu te apresentar um exemplo. Vejamos, o pagamento de uma fatura de cartão de crédito. O pagamento de uma fatura de cartão de crédito, né? Você fez o pagamento, aí no mês que vem chegou a fatura com o dobro, né? Porque o banco não deu baixa, né? Aí o banco liga para... Você vai na agência, procura... Não aconteceu o pagamento. E você tem o comprovante em casa, né, de que ocorreu o pagamento. O que é que acontece? Se você não apresenta esse comprovante, né, eles também não liquidam. Né, não liquidam. Mas isso, o erro é do bancário, né, e não do pagador. Ele quem esqueceu
Pode. No direito do consumidor, e eu acho que aí se inclui a prova, né? Então, o ônus da prova não cabe necessariamente a quem acusa, em se tratando de relações. Você entra com ação desse tipo, cabe ao banco provar que não recebeu, né? Então, cabe ao banco provar que você, de maneira alguma, né, etc., você só vai mover uma ação dessa se você também tiver como se resguardar, né? Então, se você tem os comprovantes, se você tem, né, o depósito, a retirada de dinheiro da sua conta, ou a filmagem da loteria onde você pagou, ou você tirou cheques do comprovante, enfim, né, foi dado baixa, né, tá lá grampeadinho e tal, então você se resguarda. Parece até uma mentira. Eu pergunto, porque isso ocorreu comigo, sabe? Eu fiz um pagamento, sabe? Eu fiz o pagamento e simplesmente o agente, ele esqueceu de dar baixa no sistema. A felicidade é porque eu... Mas se eu não tivesse... Aconteceu comigo também, e pasme, a pessoa sem tempo, a correria louca aconteceu um tempo atrás com a TIM, e eu deixei para lá, entendeu? A TIM me cobrou, não, perdão, TIM não é, gente, vai passando gravado, não é TIM, a TIM é maravilhosa, a TIM é luxo, né, TIM maravilhosa. Enfim, foi com a Oi, né, foi com a Oi há muito tempo atrás. E aí, eu fazia mestrado na época ainda, eu acho, tinha terminado, tinha começado a ensinar. Eu sei que veio uma conta para mim no valor de 400 e tantos reais, entendeu? Aí eu fui, passei horas e horas no serviço, pedi a gravação, colocaram um bocado de empecilho para mandar essa gravação. Tinha tantos dias úteis, fazer por escrito, mandar por e-mail, eu fiz tudo isso, e aí depois de não sei quanto tempo chegou essa gravação para cá, eu mudando o plano, eu pedindo o ajuste e tal, ou seja, eu teria direito, e aí só era ter levado no PROCON que eu receberia o que eles me cobraram em dobro. Mas o que foi que eu fiz? Nada, já tinha pago, aí deixei para lá mesmo, entendeu? Cara, tem estratégia de Natal também. Mas esse ano, ano passado, 2019, aconteceu comigo, aí foi com a TIM. A TIM me cobrou um pacote por conta de uma viagem internacional e me cobrou um pacote de dados que eu não contratei e que eu sequer usei. Aí eu liguei para lá, expliquei, fui para cima, fui para baixo, e a conta um absurdo, uma coisa, meu Deus, eu levei celular, eu nem liguei celular, eu só usava Wi-Fi, eu nem ligava para não ter esses dados, essas coisas, e não resolveu. Aí eu fui lá no site, consumidor.gov, parará, a TIM não quer resolver o meu problema. Já liguei não sei quantas vezes, entendeu? Que é um termômetrozinho que faz com que as empresas elas sejam bem avaliadas, mal avaliadas. E aí, no dia seguinte, eu recebi uma ligação da TIM me oferecendo o cargo de presidente da República, né? Eu disse, não, quero não, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí tem uns paranauê, assim, que a gente vai aprendendo, né, ao longo da vida. Mas se não tiver de jeito nenhum, a gente vai para a justiça mesmo tentar sanar, né, alguma situação a gente vai tentar sanar, né, de alguma maneira. E a última presunção é a quitação do capital sem a reserva de juros, né, para a gente fechar esse assunto. Quitação do capital sem a reserva de juros. O que é isso? Eu tenho uma dívida em atraso. Então, eu tenho o capital e tenho também os juros do atraso, né? Aí eu vou lá, pago só o capital. A pessoa me deu a quitação total da dívida. Então, presume-se que eu paguei os juros também, certo? Do contrário, a pessoa deveria fazer uma reserva, né? Pode ser por escrito mesmo, uma reserva de que os juros não foram pagos, né? É uma observação, certo? Estou recebendo a quantia do valor tal referente à quitação do capital, contudo, os juros ainda ficam sendo devidos, né, em razão do... Se a pessoa não fez esse tipo de reserva, então presume-se que ela pagou os juros da dívida inteira, certo? Mas também não obsta, né, de ter alguma prova em contrário, né, de ter um contrato fortalecido que diga alguma coisa nesse sentido, né, que tenha alguma prova testemunhal, né, ou enfim, ou pode acontecer da própria pessoa mesmo ter liberado os juros, né, não ter que receber, mas essas são as três presunções, certo? Depois a gente tem
tempo do pagamento? F, Gênia, tempo ou lugar? Alô, câmbio. Lugar. Lugar. A pergunta é onde? Onde as dívidas devem ser pagas, né? E aí a resposta padrão é no domicílio do devedor, certo? Se outra coisa não foi convencionada. Então, a gente vai chamar isso de dívida quesível. No Brasil, a gente tem dois tipos de dívidas: as dívidas quesíveis e as dívidas estáveis, certo? No livro, vocês podem encontrar o termo querable ou portable, que vem do latim, entendeu? Para ser uma coisa mais glamour, né? Mas aí a gente resolve aqui no quesível e portável mesmo, que ninguém está obrigado, né? Então, quesível é a dívida que deve ser paga no domicílio do devedor, certo? Então, se o contrato não estabeleceu nada a respeito de onde essa dívida deve ser paga, regra geral, domicílio do devedor. Agora, o contrato pode ter tido o cuidado de estabelecer o domicílio do credor ou um outro lugar qualquer. Então, aí, a dívida é portável e a gente tem que respeitar o que está no contrato, tá certo? Então, se o credor diz, eu faço esse contrato com você, agora você vai ter que vir me pagar aqui. Então, se eu aceitei, coloca-se isso no contrato, então eu, devedor, tenho que me dirigir até o domicílio do credor e pagar a dívida dele. Porque a gente pode entrar num consenso. Não, fazer o seguinte, eu não ter que vir até aqui, você não ter que ir até onde eu moro, vamos combinar um lugar, um outro lugar e tal, que seja mediano para nós dois e tal. Da mesma forma, respeita-se o que está no contrato. Agora, se nada foi dito, gente, cada hora o cabelo fica pior. Se nada foi dito com relação ao lugar do pagamento, então, regra geral, domicílio do devedor, né? Sempre o Código Civil, ele traz esse prestígio de referência ao devedor, né? Porque entende o devedor como polo vulnerável dessa relação, né? Dessa relação. Sempre será cobrado na residência de Arthur, toda certeza. Acontece, se o contrato estabelecer mais de 2 lugares, né? E aí vocês as pessoas dificultam tanto o universo contratual, só para a gente ter que estudar mais, é toda certeza. Obrigação de dar certa, para alguém ter que escolher a qualidade. Para que fazer uma obrigação alternativa? Para alguém o produto, né? Para que fazer uma obrigação solidária sabendo das consequências que isso já tem, né? Tão arriscadas e tão severas. Então, do mesmo modo, as partes têm liberdade de estabelecer no contrato áreas onde a dívida pode ser paga, né? Então, imaginemos uma empresa, uma relação entre pessoas jurídicas que têm filiais espalhadas em vários lugares, né? Enfim, pode-se estabelecer isso. Neste caso, é uma das poucas em que o código se pronuncia, que é a escolha do credor, certo? Então, havendo vários domicílios, né, arrolados lá no contrato, cabe ao credor a escolha, certo? Então, nesse caso, é uma das poucas vezes em que o código um prestígio, não é essa palavra, gente, mas que ele beneficia, né, o credor com algum tipo de regalia, né, digamos assim, com algum tipo de vantagem. E, geralmente, o credor ele ocupa essa posição mais enrijecida, né, mais voluptuosa, no sentido de cobrar, né, judicialmente, e aí o código passa a tratar de pagar, né, a pessoa tem um dever de... Alino, Mas, geralmente as dívidas de banco, né? O devedor tem que ficar até o banco, ou pessoa jurídica. E é muito importante, a gente sabe, quando a gente vai abrir uma conta corrente, a gente está assim, umas 7 folhas, só passando a rúbrica, entendeu? A rubrica, né? Só passando o nome, só assinando, não dá tempo de ler nada, né? Então, às vezes, naquelas entrelinhas, tem determinadas cláusulas, né? Então, ó, sua agência é somente essa, qualquer coisa, você vai ter que se dirigir à sua agência de origem. Então, às vezes, eu estou aqui em Sousa, mas minha agência de origem é lá em João Pessoa.
Aí eu tenho que ter todo esse cuidado, porque no contrato de adesão, que é aquele que a gente puxa da gaveta e já está pronto, que a gente só assina, né? Então, às vezes, naquele contrato, diz coisas nesse sentido. Por isso que é importante ler tudo. Coisa que a gente nunca faz, né, minha gente? Porque uma pessoa ali na frente, 300 atrás da gente, para ser atendida, né? A gente com 7, 8 folhas para ler, tintim por tintim, a gente não vai fazer isso. Tanta treta contratual por aí, né? A mesma coisa acontece com planos de saúde, né? A mesma coisa acontece com, enfim, seguros, né? Que a gente só assina e tchau, né? E seja o que Deus quiser, mas, deveria trazer ao menos uma coisa. Oi. Então, qual a possibilidade? Ou então é possível resolver ali mesmo, via bancária? As duas coisas. Geralmente, o banco, ele se assusta muito quando você ameaça sair dele, né? É como empresa de telefonia, né? Não quero mais ficar aqui, quero que encerre a minha conta. Não, peraí, a gente tem um pacote para o senhor, né? Será que... Geralmente, os bancos, eles não querem perder clientes. Então, se acontece alguma coisa que está lhe desabonando, que está lhe desagradando, talvez uma ouvidoria, né? Talvez ligar para o 0800, ou talvez se dirigir à sua própria agência, faça com que você resolva, né? Até porque eles querem um bom relacionamento, eles querem fidelização, né, com o cliente. Agora, se realmente não se resolvem, né? Então aí a maneira realmente será a parte judicial, né? Para um litígio judicial. Eu tive uma experiência, acho que até contei em sala de aula com vocês, com uma empresa aérea, né? E aí eu tive que judicializar. A gente tentou procurar de outras formas, tentou entrar em contato e tudo mais. Tive também um outro imbróglio com a agência de viagem do país, né, inclusive, mas essa eu não sei porque eu deixei para lá, me deu preguiça de ir atrás, mas eu deixei para lá. E a da companhia aérea, não, eu fui até o fim. Aí coloquei para o juizado de João Pessoa, porque eu tinha conhecimento de que lá os processos eram mais céleres, eram mais rápidos, e realmente foram. E deferiram uma indenização para mim em razão do que aconteceu. E o que aconteceu foi um episódio de gordofobia. Né? E aconteceu esse episódio, me impediram de sentar no assento que eu tinha comprado, alegando que eu não tinha as características adequadas para ocupar um lugar de emergência, de assento de emergência, né? Quando, na verdade, não há nenhuma norma na ANAC, né, nem no próprio site da empresa, que restringe o acesso de pessoas obesas a sentar ali. Até mesmo porque o conceito de obesidade é muito relativo também, né? De repente, a pessoa tem o mesmo peso que eu, mas tem 2,5 metros de altura, né? Então, é difícil a gente fazer esse parâmetro no olhômetro, né? E aí a juíza, foi uma juíza que entendeu, né? E depois me deferiu. E eu só levei adiante, né, essa causa porque eu já tinha me operado. Gente, isso foi na despedida que eu fui fazer em Gramado. Eu fui fazer uma despedida na frente, entendeu? Antes da cirurgia. Então, sei lá, uma semana, 10 dias antes da cirurgia, eu fui para Gramado e fui comer, como se não houvesse amanhã, entendeu? O médico pediu para emagrecer 5 quilos, eu engordei 3, entendeu? Para a cirurgia, foi uma loucura. E aí, na volta, aconteceu esse episódio. Mas aí, primeiro, eu me submeti à cirurgia, me recuperei, me reabilitei. Vocês acompanharam, né, o processo também, né? Foi logo na época que vocês entraram na faculdade e tudo. Aí, quando eu me senti mais firme, mais seguro, eu entrei, né, na justiça para reaver. Talvez, se eu tivesse me mantido com o mesmo peso, né, eu tivesse me sentido tão fragilizado que eu não fosse me expor. Me sentir seguro, aí eu fui atrás e ganhei. Aí acontece muito isso com a gente, né? A gente também tem essa cultura de deixa para lá, né? Não vou atrás, não dá em nada, não, porque é pouquinho, não, porque não sei o quê, né? Enfim, mas nesse caso deu certo. Certo? Enfim, outra questão que eu acho importante também dizer nesse lugar de pagamento. Licença. Ocorrendo... Com licença. Oi. Eu ouvi falar alguns comentários que diz que essa causa da justiça ganhou o valor da operação. São comentários maldosos, até porque a cirurgia foi pelo plano de saúde, viu? Graças a Deus, não gastei nada.
Ai, ai. Ah, enfim, voltando, né? Outra questão que é importante a gente saber é que, ocorrendo grave motivo, o devedor ele pode pagar em outro ambiente, só a cena, ocorrendo grave motivo, pagar em outro ambiente, desde que isso não cause onerosidade ao credor. Como assim, professor? O código não explica o que é grave motivo, né? Mas a gente vai tentar perceber que um grave motivo não é uma dor de cabeça, não é uma unha encravada, não é de realmente muita relevância. Então, realmente, acidentes, catástrofes, né, perdas familiares, questões de saúde, né, então impedem muitas vezes da gente se dirigir a um determinado lugar para efetuar o pagamento. E aí a doutrina ela é muito sensata no sentido de dizer, você tem o dever de pagar, também não tem o dever de estar arriscando sua própria vida, né, para efetuar esse pagamento. Então, de repente, eu tenho que fazer um pagamento lá em Mariana, interior de Minas Gerais, né? E o pagamento caiu justamente um dia depois daquela tragédia horrorosa que aconteceu lá. Então, a cidade... E aí? Né? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que me dirigir até lá e arriscar também a minha vida, né? Porque pode acontecer algum tipo de desabamento, pode acontecer algum tipo de contaminação, sabe-se lá, né? Então, nesse caso, pode-se alterar o lugar do pagamento, repetindo sem que isso traga maiores prejuízos ao credor. Eu também usar um meio termo, um bom senso, dizer, eu vou para a cidade vizinha para efetuar o pagamento disso, né? Então eu vou para essa proximidade aqui, né, para não causar tantos transtornos ao credor. Eu não posso também dizer, ei, aconteceu isso aí, velho, desculpa aí, agora vem tu buscar aqui, entendeu? Tu tá no Acre, eu tô aqui na Paraíba. Pode mudar esse lugar, mas desde que não haja, eu também adoro esse assunto, mas desde que não haja prejuízo ao credor, certo? Depois a gente tem tempo do pagamento. É que a gente faz as coisas não fazem. Tempo do pagamento. Pronto. Tempo do pagamento. A pergunta devem ser pagas. As dívidas devem ser pagas na data. Agora, se uma obrigação, se um contrato não tem data, o que a gente faz? Aí a gente tem o princípio da satisfação imediata. As dívidas que não tiverem data, né, para o pagamento podem ser cobradas desde logo, podem ser cobradas imediatamente, desde que contraído. E prazo, então eu posso cobrar, né, a qualquer tempo, inclusive agora mesmo. Só que a doutrina, ela também, mais uma vez, é sensata nesse sentido e diz o seguinte, existe o princípio da razoabilidade. A gente tem que utilizá-lo com uma certa ponderação. Então, uma coisa é eu ter estabelecido um contrato com Arthur, que mora a 2 quadras da minha casa, e que eu posso dizer, Arthur, o contrato que eu fiz contigo de manhã, eu quero receber hoje à tarde. Mas, Júnior, tu nem colocou data, eu pensei que era só na semana que vem. Eu disse, não, estou precisando agora à tarde. E aí, Arthur tem condições de sair 2 quadras da casa dele, vir até aqui e me entregar o bem, me entregar o objeto, me entregar o valor, seja lá o que for. Outra coisa é eu estabelecer um contrato com quem mora, sei lá, no Paraná, entendeu? E eu dizer, não, eu quero que você venha aqui hoje. Porque a gente assinou um contrato e não tem data. Aí eu quero. Se você chega aqui hoje, traga tudo bonito, maravilhoso, entendeu? Tudo para cá. Aí já é outra coisa, né? Então, é preciso que a gente... É muito comum também a gente usar o termo, a gente usar a palavra termo, né? E aí existe o termo inicial, o termo final, conforme a gente estudou lá nas obrigações a termo, né? Termo geralmente significa prazo. E aí eu posso ter um termo inicial, que é quando o contrato ele começa a produzir efeitos, e eu posso ter um termo final, que é justamente o pagamento daquele contrato, a resolução final dele, né? Então, o contrato se encerra no mês tal, aquilo ali é um termo final. E aí, tendo esses prazos, né, esses prazos têm que serem respeitados. Existem algumas possibilidades também, que estão arroladas aí nesses vários artigos que vocês estão manuseando, que é de antecipação do vencimento, né, e de pagamento antecipado. Então, professor, existe alguma maneira da gente pagar antes? Existe.
Primeiro, há uma questão de contagem de prazo, certo? Então, no Brasil, os prazos computam-se em favor do devedor. O que é isso, professor? Eu sou devedor de Efigênia e a data para receber o pagamento é no dia 31 de dezembro, Réveillon. Só disse isso. Eu não quero ir lá deixar no Réveillon. Eu quero deixar uns 2 dias antes, porque eu já estou com os objetos. Então, eu posso pagar antes? Posso. Porque o prazo, ele é em meu favor, certo? Sempre, sempre. Se a Efigênia não quiser receber antes, aí ela vai colocar no contrato, por exemplo, de 2020, contados em favor da credora Efigênia. Por quê? Porque a Efigênia disse, não, eu não vou permitir que ele pague antes, porque eu estou fazendo uma obra, e essa obra só vai terminar no dia 31. Então, eu não tenho como receber isso antes, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que coloca e com o que está no contrato para a gente poder ler e interpretar direitinho, né? Então, se não tem esse termozinho em favor do credor, então a gente já presume que é em meu favor enquanto devedor e eu posso pagar antes sem nenhum problema, e o credor é, sim, obrigado a receber. Agora, se o credor fez esse detalhe no contrato, colocou esse tipo de cláusula no contrato, então é porque ele teve o cuidado, né, de dizer, eu não vou poder receber antes desse dia. Então, se programe para pagar somente no dia que a gente acordou, certo? Então, mais uma vez, há uma possibilidade aí de ajuste, né, entre as partes. Outra questão também que pode fazer com que o pagamento seja antecipado. As partes podem ajustar uma antecipação, né? Na Efigênia, dia 31 não dá certo, não. Vamos colocar para o dia 20 de novembro? Vamos, bora. Beleza, acabou. Foi antecipada a dívida. Quando for no dia de novembro, como um acordo, a gente antecipou, né? Não tem nenhum problema. Outra questão é quando o credor, ele pode pedir, ele pode cobrar antes da dívida, né? Então, mas não tem aquele prazo? Tem. O credor vai poder cobrar antes, desde que tenha algum tipo de prova, né? Tudo que é feito verbalmente é preciso que haja algum tipo de comprovação. Repito, ou alguma testemunha, alguma gravação, alguma conversa, uma troca de mensagem, né? Porque senão fica a palavra de um contra o outro. Com relação a se cobrar antes uma dívida, quando é que quando as garantias reais ou fidejussórias estiverem prejudicadas, né, ou não existirem mais, ou não forem suficientes, né, para garantirem o bem em jogo, e aí vamos falar sobre garantia, né, o que é uma garantia real? Real vem de res, vem coisa. Então, é quando eu dou um objeto em garantia para o pagamento de uma dívida. Por exemplo, uma hipoteca. Eu contraí um empréstimo no banco e dei como garantia um imóvel. Então, isso é uma hipoteca, é uma garantia, certo? Que é uma garantia fidejussória, professor, é uma garantia pessoal. Então, fui contrair um empréstimo e me exigiram um fiador. Então, é pessoa, né, pessoal. Fiador morreu, a pessoa, a empresa me chama e diz, Júnior, constitua um novo fiador, o fiador teu já morreu, não tem mais como não. Aí eu disse, não tem mais ninguém não. Então, vou lhe cobrar antes. Por quê? Porque a garantia está prejudicada. Júnior, a casa incendiou, a casa que você hipotecou incendiou. Constitua nova garantia? Coloque outra aqui na hipoteca? Não, tem não, vou botar não. Então, vou lhe cobrar antes. Né? Então, esses motivos autorizam também, né, a cobrança antecipada. Se houver também, por exemplo, algum concurso de credores, né? Então, eu, credor, que poderia cobrar somente em janeiro, tenho notícia de que está correndo na justiça um concurso de vários credores contra o meu devedor, né? E aí, se eu esperar até janeiro, possa ser que não tenha nada para mim, possa ser que não sobre nenhuma fatia do patrimônio dele para mim, né? Então, eu posso me antecipar para poder entrar nesse concurso de credores, né? E aí, mais lá na frente, em contratos, período que vem, já não mais comigo, vocês vão estudar essa questão da tutela das garantias, né, contratuais,
e vocês vão ver que existem credores que são preferenciais, né, tem credores que não têm tanta preferência assim, existem ordem de preferência. Então, se a dívida está assegurada por uma garantia imóvel, né, que é, no caso, uma hipoteca, então esse credor ele tem prevalência sobre os demais. Se a dívida está onerada ou assegurada por um fiador, um avalista, né, logo depois, em seguida. Se a dívida não tem garantia nenhuma, né, fica lá no rabo da gata, né, o credor, para poder receber o que sobrar, enfim, né, então, esse concurso de credores, que será resolvido judicialmente, obedece uma escala de preferência, né, entre esses credores, sobretudo com ordem das dívidas também, toda uma parada aí, certo? Mas, via de regra, essa é uma possibilidade também de se cobrar antes. Objeto, prova, tempo, lugar. Acabou? Acabou. Pronto, gente, a prova é até aqui. Aí eu vou falar com vocês outro paranauê aqui, certo? Veja só, prova só até aqui. Transmissão de obrigações e pagamento. Agora, ficou faltando a gente estudar pagamentos especiais ou indiretos e sucedâneos do pagamento. E aí são 8 formas, certo? Peraí, assim, 8, né, possibilidades que nós temos. No primeiro caso, a gente tem pagamentos especiais, que são formas indiretas de solver a dívida. Então, eu tenho pagamento em consignação, imputação do pagamento, dação em pagamento e pagamento com subrogação. Nenhuma dessas modalidades é tão nova para a gente, né? A gente estudou a subrogação lá na obrigação solidária. Então, o devedor solidário que paga a dívida toda subroga-se, né, no direito do credor com relação aos outros co-obrigados. Então, pagamento com subrogação é quando uma terceira pessoa paga por mim e assume o lugar do credor contra mim, certo? Pagamento em consignação é o exemplo que eu dei quando o credor se recusa a receber o objeto. Então, eu posso ir na justiça e entregá-lo judicialmente. E aí o juiz vai decidir, a depender da natureza do bem, a depender da necessidade da pessoa, se ele vai nomear um fiel depositário, né, uma pessoa que vai ter um dever de cuidado, as custas do credor, se ele vai dar um prazo mínimo para que aquele credor vá lá receber, se ele vai deixar em um galpão da justiça, né, aquele bem, até que o credor decide lá, mas a minha responsabilidade será retirada, uma vez que eu quero pagar e o credor é que não quer receber, certo? Dação em pagamento, quando eu ofereço um objeto diferente daquilo que o contrato estabelece. Então, é possível, mas o credor ele tem que consentir, o credor ele tem que permitir, ele tem que querer, certo? E aí, por que a gente dá esse outro nome? Porque eu estou dando algo diferente do que o contrato exigia. E a partir disso, as normas contratuais serão reguladas como se fosse um contrato de compra e venda, certo? Que é algo que vocês também vão ver só no período que vem, né? E depois a gente tem a imputação do pagamento, que ocorre quando eu tenho várias dívidas com o mesmo credor. E aí eu ofereço uma quantia que dá para resgatar mais de uma. Então, eu tenho o direito de indicar. Imputação do pagamento significa indicação do pagamento, certo? Então, se eu ofereço uma quantia suficiente para resgatar mais de uma, eu posso dizer em qual delas eu quero abater. Eu posso dizer qual delas eu quero resgatar, certo? Então, esses 4 são os pagamentos especiais. Os outros são meios de extinção da dívida, né? Que não são necessariamente pagamento, porque não tem uma oferta, mas que levam à extinção da dívida, né? Novação, compensação, confusão e remissão. Novação, criação de uma dívida nova para extinguir a antiga, né? Então, eita, Efigênia, não tenho condições de pagar essa dívida. Vamos fazer uma nova aqui, criatura? Vamos colocar para prestar um serviço na tua casa no ano que vem e a gente esquece essa daqui. Beleza? Beleza. Pronto. Então, extinguiu-se a dívida anterior, ela não existe mais. Mas ocorreu o pagamento, eu paguei? Não. Eu criei uma nova dívida para extinguir a anterior. Então, o nome disso é novação. Compensação. Eu devo a Rafael, Rafael me deve. Então, para que eu não tenha que ir até Rafael e ele vir até mim, esses débitos, eles podem ser compensados. Confusão. Quando na mesma pessoa se confundem as características de credor e devedor. Empresa A deve à empresa B. Um mês depois, as duas empresas se incorporam e viram uma só. Como é que essa empresa vai cobrar de si mesma? Como é que essa empresa vai pagar a si mesma?
Não tem como, né? Então a dívida está extinta. Eu devo ao meu pai é meu credor, meu pai morreu e deixou tudo para mim, porque eu era filho único. Então eu não tenho como cobrar de mim mesmo, né? Eu não tenho como pagar a mim mesmo, né? Então, por confusão, a dívida está extinta. E remissão, né, que é o perdão das dívidas, que a gente também teve a oportunidade de falar, tanto nas obrigações indivisíveis, como nas obrigações solidárias, né? Então, remitir vem de perdoar, então, né, sempre que acontece a remissão, a dívida está extinta, não porque houve o pagamento ou oferta, mas porque a parte perdoou, né, o recebimento daquela dívida. E com isso, eu acho que a gente fecha, né, o nosso conteúdo, graças a Deus. Ufa, né, muita coisa. Amanhã a gente faz nossa avaliaçãozinha pelo Meet não, perdão, pelo Socrative, né, e toda de marcar, objetiva, tranquilíssima. As notas do segundo estágio, repito, foram boas. Talvez eu consiga colocar hoje à noite. Eu já coloquei das turmas da manhã, tá faltando só das turmas da noite. Se não, amanhã eu coloco, certo? Mas não se preocupem que tenho certeza que vai dar tudo certo. Agradecer, né, aos heróis, aos 5 heróis que estão aqui e aos demais, certamente, que verão a gravação, caso esteja sendo gravado, né? Dizer que é um prazer estar sempre com vocês. É uma alegria encontrá-los todas as noites, de segundas e terças. Eu saio sempre muito revigorado da sala de vocês. É uma sala que tem uma energia muito boa, e eu já tive a oportunidade de dizer isso outras vezes, né? É uma pena que justamente no período em que eu encerro o meu ciclo com vocês, tenha acontecido essa pandemia que me impediu de dar um abraço em cada um, que me impediu de falar no olho de cada um, de agradecer por tudo, porque é um aprendizado, né, conviver com pessoas diferentes, com, enfim, uma turma grande, numerosa, né, e eu sempre me senti muito acolhido, né, por todos vocês, por todos os grupos, né, grupo da frente, grupo da trás, grupo do lado, grupo do meio, converso com todos pelo Instagram, tenho todos, né, obrigado pelo apoio, né, de vocês também nas minhas empreitadas lá no Expresso Diversidade, muita gente lá marcando presença, eu marco vocês, vocês respondem, né, então tem sido uma construção de uma amizade muito bacana, e eu espero que a gente consiga levar isso para a vida, né, todos vocês são muito especiais. Um cheiro, bons estudos, e amanhã... Né? Hã? Fazer a gente... Oh, oi. Foto. Sim. Oi, Tiago. Certo.